A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. A gente conversa agora com o repórter de atualidades e de economia de O Tempo, Simon Nascimento. Oi, Simon. Muito boa noite para você. Boa noite, Léo. Boa noite, Renata. Boa noite, Simon. Olha só, hoje a nossa pauta é polêmica, ajuste fiscal. De um lado, nós temos Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, elogiando a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que ele se esforça na busca pelo controle de gastos públicos, embora pondere que o país precisa de revisões mais estruturadas nas despesas. Aliás, essa cobrança por um ajuste fiscal também tem sido feita aí pelos bancos, empresas de investimento e até mesmo entidades representativas de setores produtivos. Do outro lado, temos o presidente Lula dizendo que a economia do país vai bem sim, que a única coisa desajustada em território tupiniquim é a taxa de juros, que estaria alta por conta da autonomia do BC, disparando inclusive muitas críticas contra os empresários, o Congresso e principalmente contra Campos Neto numa retórica anti-mercado. E aí, Léo Mendes, quem tem razão? Quem vai responder pra gente é o Simon. Diz aí, Simon. É uma disputa... Claro que o Lula adota esse discurso político, mas nem tudo que ele fala é realmente dessa maneira, né? Demonizando o mercado financeiro, né? De fato, Léo, há uma indefinição, né, muito grande sobre isso, né? A Renata perguntou quem está certo e, de fato, a gente não tem essa resposta. Está até disponível já em otempo.com.br uma matéria que a gente fez, eu e a nossa editora adjunta, a Cíntia Oliveira, ouvindo economistas, né, de diferentes frentes, economistas do mercado, né, que trabalham ali mais na questão de investimentos, economistas de faculdades. A gente tem um economista da Fundação Dom Cabral, um ex-servidor do Banco Central, economistas da Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, e a gente percebeu que nem eles são pessoas que têm diferentes linhas de pensamento e nem eles conseguem chegar a um consenso. O que a gente observa quando a gente vai analisar o discurso de cada um deles é que ao final, né, aquela soma final, é que eles defendem o que Lula defende de um lado e que Campos Neto defende de outro. Ao mesmo tempo que Campos Neto exige ali do governo uma postura mais rígida no controle de gastos, temos especialistas e economistas, né, dizendo isso, mas por outro lado tem quem concorde com o governo, né, com o presidente Lula, com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, de que esse gasto ele é necessário e que além de cortar o gasto, a gente também precisa de ter uma continuidade na queda da taxa Selic, né, a taxa básica de juros, que nessa semana o Banco Central manteve em 10,5%, já indicando, a reunião do Copom já indicou que não deve ter, né, novos cortes aí nos próximos meses. Obviamente que isso pode mudar, mas é o cenário de agora. E a principal afirmação do governo, né, a principal justificativa do governo é justamente isso que a Renata citou na abertura, que é citar os dados da situação econômica do país. A gente tem uma melhora no índice de desemprego, que está em 7,9%, é o melhor índice aí dos últimos 10 anos no país. A última vez que a gente teve um índice tão baixo foi em 2014, com 7,2%. A inflação, né, tá controlada, a gente tem uma inflação de 3,9% atualmente. Então, o governo se apega nisso e fala que o Banco Central, de fato, precisa avançar nessa redução da taxa básica de juros, justamente para que as pessoas tenham mais crédito, né, possam consumir mais e fazer esse giro na economia. Mas não é o que o Campos Neto está vendo do outro lado, então está gerando esse embate, né? A gente tem visto entrevistas aí do presidente Lula. Hoje ele chegou a falar que o Campos Neto é um adversário político, né? Esquentou ainda mais essa relação e as cenas dos próximos capítulos, mas de fato é um assunto muito denso, assim, porque a gente tem muitas dificuldades, né, com fazer esse controle orçamentário. A gente sabe que o país não aguenta mais nem um centavo de aumento em impostos, né? Porque a gente já tem uma carga tributária altíssima. O governo vê uma dificuldade aí em cortar despesas, mas eu acrescento um ingrediente. Talvez a gente precise aí de uma racionalização do que está sendo gasto, né, Simon? A gente sabe que tem muitos milhões de reais indo para o ralo, né? Sendo mal investido, né? Exatamente. A gente até teve, durante essa semana, uma fala da ministra do Orçamento e Planejamento, a Simone Tebet, na Câmara dos Deputados. Ela estava numa audiência e ela falou justamente sobre isso, né? Que uma das apostas do governo, e aí pensando no orçamento de 2025, é de que a gente precisa, né? O país precisa trabalhar para identificar possíveis falhas. Por exemplo,
pessoas que estão fraudando ali o Bolsa Família. Às vezes a pessoa está recebendo o benefício e não precisa, então é uma dívida que o governo tem e não precisa ter. A ministra também falou sobre modernização de alguns serviços para poder tentar equacionar um pouco esse gasto. Outra pauta que entrou aí, que foi apresentada, né, pela ministra Simone Tebet e pelo ministro Fernando Haddad, foi sobre as isenções fiscais, né, os chamados privilégios aí. O Brasil tem hoje o dado mais recente que foi passado pelo ministro, 630 bilhões de reais em isenções fiscais. É difícil cortar isso, porque isso está distribuído aí em alguns setores. Então esse é o caminho que o governo está indicando que vai trilhar para poder chegar nesse corte de gastos, falando também em taxação de fortuna, super salários. Mas ainda não se tem uma definição, né? Desde que o ministro Fernando Haddad assumiu a pasta, né? Assumiu o Ministério da Fazenda, ele fala sobre esse assunto, né? De super salários, taxar fortunas, não mexer ali, por exemplo, no corte de benefícios sociais. E isso é o que o governo vai se materializando aí, principalmente para o próximo ano. O Lula também já falou que quer manter essa relação, reforçar essa relação com o Congresso para fazer com que essas pautas avancem, mas a gente sabe também da dificuldade que tem de negociação, então a gente tem que aguardar mesmo assim, o que vai ser feito, mas é uma tarefa difícil, porque também tem uma dívida previdenciária alta, tem uma dívida pública alta, e com a taxa básica de juros alta, essa dívida, tudo isso também acaba tendo um valor mais elevado. Então a pergunta de milhões, esses seriam gastos públicos que você trouxe pra gente aí, que poderiam ser cortados, alguns, né? Onde a receita é aumentada e a gente não tem novos impostos criados. É o que indica o governo, né? Quando fala de corte dessas isenções fiscais, isenções fiscais, desses privilégios, são cortes que poderiam ser feitos, né? Isso até foi apresentado ao presidente Lula, e a informação que se teve depois da imprensa é de que ele ficou assustado com esses números. Então é um trabalho que precisa ser feito, mas é um trabalho muito mais de articulação, porque envolve setores ali que tem algum tipo de isenção, e a modernização faz parte de organização de governo mesmo, de ver o que pode ser feito, né, para diminuir gastos. A questão do Bolsa Família e de outros benefícios sociais é uma fiscalização mais profunda, né, um pente fino mesmo, para ver se tem alguém que está recebendo, que não devia estar recebendo. Então é um trabalho que, assim, além de para cortar recursos, mas ele exige também muitos recursos, recursos humanos e recursos financeiros, para que se consiga ter um resultado efetivo aí.